Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para a nossa 26ª aula, encaminhando já para o fim do nosso curso de Termodinâmica Metalúrgica 1, né? Então a gente vai falar um pouquinho de termodinâmica das células eletroquímicas, né? E as nossas células eletroquímicas, elas é um conteúdo que a gente vai ter duas aulas. Então vamos ter a aula de hoje e a próxima aula, tá? Aí, depois a gente vai ver mais 4 aulas de cinética e acabar o nosso curso. Então, a gente tem a aula 26 e 27 sendo de termodinâmica de células eletroquímicas, a aula 28, 29, 30 e 31 fechando o nosso conteúdo de cinética química, tá bom? Então, vamos começar aqui com a nossa aula de termodinâmica de células eletroquímicas. A gente começa falando o seguinte: vamos desenhar aqui um desenho que provavelmente vocês já viram, que é uma célula eletroquímica. Então a gente tem aqui uma célula eletroquímica. No meio dessa célula eletroquímica a gente tem uma membrana porosa, né? E aqui a gente tem um eletrodo, e aqui a gente tem outro eletrodo, tá? Vamos lá. Pode ser a mesma coisa aqui, né? Não, é melhor fazer eletrodos de coisas diferentes, tá? Para conseguir explicar para vocês. Então, na direita ali a gente tem o eletrodo de cobre, na esquerda a gente vai ter um eletrodo de, vou pegar uma outra cor aqui, de zinco, tá? Então, vamos começar com essa situação assim, tá? Esquerda aqui a gente vai ter um eletrodo de zinco, tá? Esse material aqui está fechado por um circuito elétrico, tá? Fechar, vou pegar uma terceira cor aqui, tá? Terceira ou quarta cor, né? Fingir que esse aqui é um fio que está ligando os meus dois eletrodos, tá? E aqui eu tenho um leitor de potencial elétrico, tá? E aí, aqui desse lado aqui, eu tenho, fazer em laranja, né? Eu tenho uma solução. Então, eu tenho o eletrodo de zinco e uma solução de ZnSO4. Tá? E aqui o ZnSO4 está em meio aquoso. Tá? Então, ali, solução de ZnSO4 em meio aquoso. Tá? E aí, aqui no nosso lado direito, a gente vai ter uma solução CuSO4. Esse CuSO4 ele também vai estar no meio aquoso, né? E aqui a gente tem o cobre, tá? O que vai acontecer nesse caso específico? A gente vai acontecer o que? A gente vai ter aqui a formação de um ânodo, né? Aqui. Então aqui a gente tem a formação de, vou pegar uma cor neutra aqui, né? Formação de um ânodo, tá? E aqui a gente vai ter a formação de um cátodo, tá? Ou melhor, a gente até pode pegar. Então, o que vai acontecer no nosso ânodo, né? Nosso ânodo, a gente vai ter sempre, vai ocorrer reações de oxidação. Então, no nosso ânodo, normalmente vai acontecer ZnSO4 vai ser dissolvido, né? Aliás, desculpa, o zinco, né? O zinco vai ser dissolvido em meio aquoso,
Fica zinco 2+, em meio aquoso, mais 2 elétrons. Tá? E lá no lado do cobre, a gente vai ter, então, isso aqui ocorreu, isso aqui vai ocorrer no ânodo, tá? E uma reação de redução vai acontecer no cátodo. Então, o cobre vai pegar esses 2 elétrons, vai ser reduzido, formando cobre 0, porque o zinco também era zinco 0, né? E foi oxidado. Então, isso aqui vai acontecer no cátodo. Tá? Então, só para vocês lembrarem que no ânodo ocorrem reações de oxidação, né? Ou seja, perda de elétrons, e no cátodo ocorre reações de redução, tá? Ou seja, ganho de elétrons. Então, os elétrons eles acabam fluindo daqui para cá. Tá? Então, se diz que no local onde ocorre a redução, ou seja, no cátodo, a gente tem polaridade negativa. E aqui no ânodo, a gente tem a polaridade positiva. Então, os elétrons fluem do positivo para o negativo. Tá? E aí, o que mais que eu preciso falar de importante para vocês? Dá uma olhada na minha colinha aqui. Tá? Isso aí vai gerar uma corrente. Tá? E essa corrente ela vai variar de acordo com a concentração, de forma que, se vocês olharem os estados padrões, né? Qual que é a voltagem padrão, ela é referente quando a gente tem uma concentração de 1 molar. Tá? 1 molar, então, um estado padrão. E para essa concentração de 1 molar, né, a gente vai ter ali como resultado um potencial de 1,10 volts. Então, lá na tabela de oxidação-redução, tá? tabela de oxidação/redução, eu vou falar da força eletromotriz quando eu tenho 1 molar de cada um desses aqui, ou seja, 1 mol por litro. Tá? Também não expliquei ainda essa membrana porosa, mas já vou explicar para vocês. Tá? E aí, se vocês olharem nessa tabela, né, a gente vai ter uma voltagem para a reação. Se a gente somar, fazer a reação da pilha, que vai ser a reação do que ocorre aqui no cátodo de cobre, menos a reação que ocorre no cátodo de zinco, vocês vão ver lá que a gente vai ter mais 1,10 volts. Tá? Para esse caso aqui, quando a gente tem 1 molar de cada um. Só que aqui na realidade a gente vai aprender a calcular isso para qualquer potencial e para qualquer concentração e, consequentemente, para qualquer atividade, né? Porque a gente aprendeu lá soluções e atividade durante a última parte da parte de soluções, né? Exatamente para utilizar aqui. Tá? Então, a gente vamos um pouco adiante e eu vou falar um pouquinho do que acontece. Não, quase que eu me esqueço aqui. Vamos falar um pouquinho da membrana porosa. Para que serve essa membrana porosa? Conforme a gente vai, o cobre inicialmente ele estava em meio aquoso na forma de CuSO4. Tá?
Conforme eu vou consumindo cobre, o SO4 vai sobrar aqui, né? Só que desse lado o zinco está saindo do meio do sólido e ingressando no meio aquoso. Então essa membrana ela tem a função de quê? De permitir que o cobre, que o SO4 se desloque para cá, tá? Para SO4 2+, para que ocorra a formação de mais ZnSO4. Tá? Então é para isso que essa membrana está aqui, para permitir que os íons SO4 passem de um lado para outro. Tá? E aí, agora, eu vou fazer um corte para ver se eu... para explicar também, essa pilha aqui, ela pode ser também de concentrações diferentes. Eu posso ter 2 ânodos de cobre, só que aqui eu tenho uma concentração muito maior de cobre que aqui. Então, qual que é a tendência? A tendência é que, aqui eu tenho uma concentração muito maior, então maior concentração de cobre aqui numa pilha. Acho que eu vou até desenhar uma outra pilha aqui, né? Vou desenhar então. Essas aqui são pilhas, as pilhas que são feitas, são pilhas galvânicas, né? Que nossa corrente é induzida pela diferença do potencial de redução ou de oxidação dos nossos metais diferentes. E aqui nós temos a pilha de concentração, que aí é um caso diferente, tá? Vamos lá, pilha de concentração, eu tenho de novo uma membrana porosa separando, só que dessa vez eu tenho duas soluções de cobre, CuSO4. Então aqui eu tenho CuSO4 com alta concentração, tá? Alta concentração, e aqui eu tenho CuSO4 com baixa concentração. Tá? Qual que é a tendência aqui? Vou fazer o circuito, né? A gente tem o circuito. Qual que é a tendência aqui? A tendência é equilibrar a concentração. Então o potencial, né? Aqui vai acontecer reações, aqui é o contrário. Né? A tendência é equilibrar esse potencial, né? Então o que vai acontecer? Como eu tenho muito CuSO4 aqui, tá? O que vai tender a acontecer? Eu vou tender a reduzir o cobre aqui. Então aqui de novo eu tenho um cátodo. E eu reduzo o cobre, vai precipitar o cobre aqui e vai nesse lado aqui vai ter uma oxidação do cobre, ou seja, eu vou fornecer cobre para a solução, tá? E aqui eu vou remover cobre da solução. Tá? Então, o que vai acontecer no ânodo? De novo, uma oxidação, Cu vai dar Cu2+, mais 2 elétrons. Tá? E no outro lado, eu vou ter Cu2+, e mais os 2 elétrons, para formar cobre reduzido. Tá? Então, a ideia aqui da pilha de concentração é equilibrar a nossa concentração. Tá? Qual que é a notação que eu uso para isso? Isso é uma coisa que provavelmente vocês não viram lá em química. Então, para a nossa pilha número 1, a gente vai dizer o que? A gente vai dizer aqui, ó, a gente tem um ânodo, então a gente começa do ânodo para o cátodo, a gente tem Zn. Aí isso aqui denota a fronteira, então a gente tem a fase metálica aqui, fase aquosa, né? E aí a gente tem Zn, e aí depois ZnSO4, né? ZnSO4 em meio aquoso, tá? E aí a gente tem uma membrana porosa, a gente tem também CuSO4 em meio aquoso, tá? E aí uma outra fase que é o cobre sólido. Tá? Então assim que eu exponho. Nessa pilha de concentração aqui, tá? A gente tem aqui, vamos lá, na pilha de concentração. Aqui não coube muito bem, né? Então vamos mostrar na pilha de concentração, eu vou escrever bem aqui embaixo. Tá? Então na pilha de concentração a gente tem o cobre, tá? Aí depois a gente tem CuSO4 com concentração
1, né? Aquoso. Calma aí. Eita. Aquoso. Concentração 1, tá? Aquoso, concentração 1. CuSO4. Aquoso. Concentração 2, tá? E cobre, tá? E aí, o que a gente pode dizer? Como esse lado aqui é onde ocorre a redução, a gente sabe que o C2 é maior que o C1, tá? Porque o que a pilha quer? Ela quer equilibrar. Então, se aqui está ocorrendo oxidação, significa que essa concentração aqui está baixa. Vocês entenderam isso? Eu espero que tenham entendido. Estou perguntando aqui para ninguém, mas a ideia é essa, entendeu? A concentração 1, ela vai ser, a ideia aqui é equilibrar as concentraçõe de Cu e SO4. Então, se tem pouco Cu e SO4 aqui, o SO4 vai sair daqui, passando pela membrana porosa e indo para aqui, e o cobre aqui, ele vai acabar sendo reduzido aqui para diminuir a quantidade de cobre e permitir que o SO4 passe para lá. Eu imagino que vocês já tenham visto um pouquinho disso, tá? E depois vocês vão ver isso também em corrosão, tá? E aí eu vou mostrar no próximo corte aqui como que a gente faz para calcular as nossas grandezas termodinâmicas, tá? Então, eu vou mostrar o cálculo das grandezas termodinâmicas e depois vou falar de um caso específico para vocês utilizarem, tá? Então, utilizarem o cálculo das grandezas termodinâmicas quando a gente tem o metal puro formando depois uma liga no cátodo, tá? Então, a decomposição do metal puro passando através do eletrólito, e antes disso eu também vou ver se eu não cometi nenhum esquecimento aqui, tá? Inclusive aqui eu queria já mencionar, né, que todo esse processo aqui, se eu fizer uma corrente contrária, tá? Induzir uma corrente contrária, eu consigo reverter esse processo, assim que eu fizer uma corrente contrária, tá? Com potencial elétrico contrário, tá? E eu acho que é isso, tá, pessoal? Eu acho que eu expliquei um pouco da célula aqui para vocês. Falei de célula de concentração e célula galvânica, né? Essa célula galvânica e essa aqui é de concentração. Expliquei um pouquinho para vocês sobre isso. E agora eu vou para a próxima parte, que é cálculo das grandezas termodinâmicas. E aí a gente já vai para o nosso exercício, que é calcular um pouco dessas grandezas termodinâmicas, tá bom? Bom, pessoal, então vamos adiante aqui, tá? Eu só cometi um equívoco aqui, um equívoco importante na realidade aqui é a polaridade, tá? Isso aqui é convencionado, então a polaridade aqui do nosso ânodo, né? Eu estava olhando aqui no meu livrinho, então a polaridade do ânodo é negativa, né? E aí vai até a polaridade do cátodo, que é positiva, tá? Então aqui a gente tem polaridade negativa e polaridade positiva, tá? Então é importante corrigir esse erro aqui, que eu dei uma olhada aqui e vi que acabei me confundindo aqui, apesar de que a gente não vai usar muito não vai ter muito efeito prático nos nossos cálculos aqui, tá? Então agora vamos falar um pouquinho, tá? Tirando isso aqui daqui, tá? Vamos falar um pouquinho das grandezas termodinâmicas. Então eu vou introduzir aqui, tá, como a gente calcula o ΔG de uma célula eletroquímica, né? O ΔG é menos Z vezes F vezes E, tá? Então, o que é Z? Z é a quantidade. Então, vamos escrever cada um com uma corzinha aqui para ficar bonito, tá? Então, vamos lá. Então, é menos Z vezes F vezes E, tá? Então, a gente vai... O E é o potencial, né? Potencial. Normalmente identificado por força eletromotriz, tá? E normalmente é dado por volts, tá? E aí vamos falar um pouquinho do nosso F, tá? O nosso F é a constante de
Faraday. Estava certo, Faraday. Tá? Constante de Faraday, ela pode ser 96487 coulombs por mol, e ela também pode ser, cadê outra aqui, 23061 cal por volt por mol. Tá? E aí, por fim, Z é o número de elétrons envolvidos. Tá? Lá naquela reação do cobre e do zinco, o Z era 2. Tá? Então assim a gente calcula o ΔG de uma célula eletroquímica. E aí vamos entrar um pouquinho em outros caras aqui. Tá? O ΔS da célula ele é calculado por Z vezes F vezes um negócio que a gente chama de coeficiente de temperatura, tá? Que é coeficiente de temperatura da força eletromotriz, que é dado por derivada do potencial em relação à temperatura, tá? Com pressão constante. Tá? Então, só para lembrar que isso sai através de, lembrando que o S, né, o ΔS aqui, ele é calculado através de dG de ΔG dt, a pressão constante. Isso é menos ΔS. Então daqui que sai, a gente sai daqui para cá. Tá? E aí, né, a gente ainda tem que a gente lembra, né? Vou botar outra cor aqui, que ΔH, lembra não, né? A gente tem um cálculo aqui que ΔH é igual a menos Z vezes F multiplicado por E menos T derivada de potencial, o nosso coeficiente de temperatura, para a força eletromotriz, tá? dt, tá? Com P constante. Tá? Então assim a gente calcula o nosso ΔH. Tá? E aí, por fim, tá? A gente também pode lembrar que o ΔCP é igual a derivada de ΔH sobre dt, tá? Só derivada de ΔH sobre dt. E aí, derivando o ΔH ali, né, esse ΔH, a gente pode chegar numa expressão, que eu vou trocar de cor aqui, né, que a gente pode chegar em ΔCP é igual a Z vezes F vezes T, derivada segunda de E sobre dt quadrado, com a pressão constante. Tá? Então agora, se a gente for olhar aquela situação, tá? Eu vou passar adiante aqui, vou ter que fazer um corte, tá? Para dar uma analisada ali o que exatamente eu vou falar para vocês, e aí a gente vai para solução, vai para essa última parte e para solução do nosso exercício. Tá? Então vamos lá, eu vou fazer um corte e a gente já retorna. Bom, pessoal, então agora vamos para o que a gente vai explorar no nosso exercício de hoje, tá?
A gente vai explorar uma situação assim, onde a gente tem uma pilha, onde a gente tem o metal puro A, tá? Aí depois a gente tem um eletrólito contendo íons de A e depois valência, né, de valência ZA, tá? E isso aí vai me dar o valor de Z, né, a valência desse metal, e aí depois o metal A em uma liga. Para essa situação, a gente pode sintetizar isso aqui, essa pilha, com a seguinte reação. A atividade, vou trocar de cor aqui, que eu estou achando essa cor muito fosca. Tá? Então a gente vai ter A puro, tá? A metálico puro, e a gente vai para A em uma liga. Tá? Então sai de A puro para A em uma liga. Tá? Como que a gente vai calcular isso? ΔG disso, né? ΔG é igual a o ΔG zero, essa reação, mais RT ln de atividade dos produtos, né? Que é a atividade do A na liga, dividido por, como A está puro aqui, dividido por 1. Então a gente vai ter que o ΔG, o ΔG não é o ΔG zero, né? O ΔG para essa situação é o ΔG zero mais RT ln do A na liga. Tá? A gente tem também que o ΔG, a gente sabe que ΔG é RT ln de A, né? E aí a gente tem também que ΔG é igual a Z do A vezes F menos E vezes F vezes E. Tá? Então, juntando esses dois cálculos de ΔG para encontrar algo que me interessa, eu vou chegar à seguinte conclusão, que RT, tá? RT, por sinal, tem o seguinte, tá? Quando a gente está trabalhando com, nesse caso específico aqui, a gente pode zerar o ΔG zero, tá? Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que RT ln da atividade de A vai ser igual a menos E de A vezes F vezes Z. E aí a gente vai chegar que o log de A, fazendo aquela transformação, né, é igual a menos ZA vezes F vezes Z dividido por 4,575T. Tá? A gente também pode calcular a quantidade parcial, né, molar, tá? E aí a gente vai ter da mesma forma, né, ΔG parcial molar de A, né, vai ser igual a RT ln da atividade de A e que também é igual a menos Z de A vezes F vezes D e dt, tá? E aí a gente também pode calcular o ΔS parcial e o ΔH da mesma forma, tá?
E aí, ainda, tá? Eu vou escrever aqui o ΔS parcial, ΔS, então a gente está vindo daqui para cá, tá? ΔS parcial molar, né? De A, tá? Aqui também era de A, né? ΔS parcial molar de A, tá? Então o ΔS do A nessa liga, né, vai ser igual a Z de A vezes F vezes o coeficiente de temperatura, né? Coeficiente de temperatura da força eletromotriz, tá? dt com P constante, tá? Da mesma forma, esse aqui não é o ΔS, né? O S no caso, vou apagar aqui, né? E aí o S, que a gente não está comparando com o padrão, então o H a gente tem igual a menos Z de A vezes F vezes E menos T de E dt, tá? Com pressão constante. Então, só colocar aqui o nosso colchete, tá? E aí aqui eu estou só chegando na entalpia molar parcial de A, tá? E aí eu ainda posso calcular a entalpia em excesso, tá? A entropia e a energia livre em excesso, tá? Que eu vou ter que buscar um pouco mais de espaço, tá? E aí as grandezas em excesso a gente vai vir para cá. Então a gente começou a primeira parte aqui, né? E aí a gente juntou para fazer uma segunda parte aqui, e aí agora a gente está numa terceira parte aqui, né, que juntou as grandezas molares, parciais molares, né? E agora a gente vai para uma quarta parte, que é as grandezas em excesso. Quarta parte, grandezas em excesso, a gente vai para cá. Então, não pareceu muito organizado, mas eu estava planejando fazer vários cortes, acho que fica melhor o vídeo fluido do que cheio de cortes, tá? Então a grandeza em excesso, então G excesso de A é igual a RT, logaritmo do coeficiente de atividade de A, tá? Que também é igual a menos Z do A F E mais RT ln do coeficiente de atividade do A, tá? Então isso tudo nos colchetes, tá? E a entropia em excesso, lembrando que a entropia, essas grandezas em excesso é uma diferença entre o real e o parcial, tá? Entre o real e o ideal, desculpa. Então, a gente tem ZA F dt, tá? Com a pressão constante mais R ln de xa, tá? E assim calcula o nossas grandezas em excesso, tá? E agora a gente vai para o nosso exercício, que a gente vai nada mais nada menos que calcular a atividade, bem mais simples do que eu expliquei tudo aqui, tá? A gente vai calcular a atividade de um cara que está depositando numa liga, tá? Então agora eu vou fazer um corte, colocar nosso exercício e a gente finaliza a nossa aula hoje, possivelmente com uns 40 minutos de aula no máximo, tá? Então, um minuto e na realidade vocês nem vão ver, né? Já vou sair com o exercício colado aqui. Bom, pessoal, vamos lá ler o nosso exercício, né? Eu estou inclusive, estou gravando isso aqui numa sexta-feira, dia 16 de abril de 2021, né? E
E eu estou gravando isso no fim da tarde, o sol está chegando aqui na tela do computador, já quase não estou enxergando a tela. Então eu tenho que finalizar esse exercício rápido antes que eu tenha que esperar até anoitecer para conseguir ter visão da tela aqui, porque o sol está de uma maneira e eu não tenho como tampar ele aqui. Então vamos lá para a nossa situação aqui, que é a força eletromotriz para uma célula reversível do zinco líquido puro, né? E aí um eletrólito aqui, ó, com zinco presente, né? Com ZnCl, então esses outros caras aqui eles acabam não participando, né? E aí depositando numa liga, né? No cátodo com uma liga de cádmio com 10,3% de zinco, né? E aí ele pede para calcular tá? Ele dá os valores aqui da voltagem, temperatura, né? E aí pede para calcular a atividade do zinco na liga e os valores de energia livre, entropia e entalpia padrão parcial molar, tá? Entalpia parcial molar do zinco na liga, assumindo que o coeficiente de temperatura é 0,111, tá? Vezes 10 na menos 3. Tá? Então vamos começar com o nosso cálculo número 1 ali, que é a atividade. Né? Então a atividade do zinco, né? A gente tem uma situação que é o seguinte: zinco líquido puro, né, para zinco numa liga no cádmio com 10,3% em átomos de zinco. Tá? E aí, o que a gente tem aqui? Que a atividade, né, o log da atividade, vamos voltar no nosso formulário aqui, né, onde está ele aqui, o log da atividade do zinco vai ser igual a menos, cadê? Ah, tá, aqui, ó, menos ZA FP dividido por 4,575, tá? Z do zinco aqui, tá? E isso aqui vai ser igual, vamos ver a situação, como é zinco, né? O zinco é a valência 2, tá? Então sempre que o zinco se dissolve, ele se dissolve da seguinte maneira: zinco 2 mais, tanto que vocês veem aqui, é ZnCl2, tá? Tá errado aqui, né? Então zinco 2 mais 2 elétrons, tá? E aí ele vai pegar um desses cloros aqui para ficar ligado ao cloro, tá? Então a gente vai ter 2 vezes a nossa constante, né? A nossa constante é 23,061, tá? Vezes e 85,80 vezes 10 na menos 3. Tá? Isso aqui dividido por 4,757 ou 575, né? 575 vezes 1073. Isso aqui negativo. Acho que botei um sinal de menos aqui a mais, né? Deixa eu ver aqui. Eu acabei botando um sinal de menos a mais aqui. E aí a gente vai chegar que a atividade do zinco é igual, se vocês resolverem isso aqui e depois passar 10 elevado a essa fração aqui, né? Vai dar igual a atividade do zinco sendo igual a menos 0,80 log da atividade, vai dar menos 0,80
Olha aqui, 8061. E aí a atividade do zinco, né, é 10 elevado a menos 0,8061, vai dar 0,1562. Tá? E aí a gente vai calcular o G parcial molar, né, do zinco, que é igual a R vezes T vezes Ln da atividade do zinco. Tá? E aí a gente vai chegar em 4,575, tá, vezes 1073 vezes log dessa 0,1562. Aí aqui a gente achou o item 1, né? E agora a gente vai para o item 2, que vai dar, aqui nesse caso, menos 3957, menos 3.957 cal por mol. Tá? E aí a gente vai, né? Isso aqui era para estar em vermelho, tá? Então, fingir que aqui está em vermelho. A gente matou a energia livre, tá? Agora vamos para entropia, tá? Entropia parcial molar. A entropia parcial molar pode ser dada pelo Z do zinco, né? Z do zinco vezes F vezes D, derivada de E de T, a pressão constante. No caso, isso aqui é o coeficiente de temperatura. Então, o S molar do zinco, né, vai ser igual a 2 vezes 23061 vezes 0,111 vezes 10 na menos 3. Então, a entropia do zinco vai ser igual a 5,119 cal por grau por mol. Tá? E aí, para calcular a entalpia, né, se ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, ΔH é igual a ΔG mais T ΔS. Então, a gente tem aqui que ΔH, né, ou H, é igual a G, H molar parcial do zinco, G molar parcial do zinco, menos T vezes S molar parcial do zinco. Então, a gente vai ter H molar parcial do zinco igual a menos 3.957 mais, que mais, né? Mais 1073 vezes 5,119. Tá? E aí a gente vai ter isso aqui sendo 1,5, desculpa, 1.535 cal por mol. Tá? Então a gente matou aqui, ó, entropia, e aqui a gente matou entalpia. Tá? No exercício que vocês vão resolver, vocês vão ter que encontrar atividades variadas lá para uma tabela específica lá com valores de temperatura, se não me engano, e voltagem, se não me engano, tá? Então, mas o raciocínio é o mesmo, a aplicação dessas fórmulas, raciocínio bastante semelhante. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar.
Espero que tenha sido claro, tá? E caso não tenha sido claro, espero que vocês me procurem para a gente tentar solucionar juntos esses exercícios, tá bom? Agradeço de todos a atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau e até breve.